Fala, TCCinho! Começando aqui o nosso quadro maravilhoso chamado Inspira, nosso Inspira TCC Nota 10 de 2025. Tô preparando vários vídeos legais para você, começando aqui com o Daniel, esse TCCinho que fez um TCC Nota 10 de urbanismo. Ele vai contar um pouco desse processo, como é que foi, chegar no TCC 2, né, que ele fez a mentoria TCC Nota 10 para o TCC 2, e como é que foi o TCC 1 sem mentoria. Ele vai explicar isso aqui para você, e ele vai mostrar um projeto incrível, mas assim, ó, é muito grande. É projeto de urbanismo, é coisa enorme. Ele apresentou esse projeto até fora do país, ele vai falar sobre essa experiência para você e principalmente ele vai te dizer também quais os programas que ele usou para fazer esse projeto tão sensacional. Tu vai ver, é um dos projetos mais completos que eu já vi na vida, e o programa que ele usou foi um programa só, e você vai se surpreender para saber qual foi esse programa. Ficou curioso para saber qual foi? Então assiste, deixa aqui o seu like nesse vídeo, passa esse vídeo para os seus amigos, seus colegas, e vamos com tudo que já já a imersão TCC Nota 10 começa, tá? Que vai ser a nossa semana de mentorias, de acompanhamentos ali, que antecedem a mentoria TCC Nota 10 e que vão te mostrar o caminho para, de fato, você começar o seu TCC de Arquitetura e Urbanismo com o pé direito. Esse TCC dele é de urbanismo, eu vou trazer TCCs de arquitetura também, já trouxe o projeto da Bárbara também para você visualizar, tá aqui no nosso canal do YouTube. Se você não achar esse vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente via. Aqui tá em casa, tá? A gente vai compartilhando, se ajudando, e o principal que eu quero te mostrar com esses vídeos é que dá sim para fazer um TCC Nota 10 de Arquitetura e Urbanismo de verdade, sem virar noite, sem aquele desespero, sem deixar de curtir um domingo em paz com a sua família, com seus amigos, namorada, namorado, papagaio, com quem você quiser, beleza? Aproveita esse vídeo que ele tá muito especial, se inscreve para a imersão, e se você se inscreveu para a imersão, não deixa de entrar no grupo do WhatsApp, que é lá que eu tô mandando as notificações, as informações, e é lá que eu vou mandar o link das mentorias que vão acontecer a partir da segunda-feira, dia 27 de janeiro. Já falei demais, assiste esse vídeo que tá incrível, vamos com tudo. Seja bem-vindo, Daniel, bem-vindo ao nosso quadro Obrigado, obrigado. chamado Inspira, né? Que a gente está aqui para inspirar as pessoas que vão fazer o TCC de Arquitetura e Urbanismo, né? Que você finalizou agora, que você acabou, já está formado, está com o diploma na mão, Graças a recebeu Deus. agora o diploma, né? Tá com tudo certinho aí, mas a ideia é justamente que você mostre o seu trabalho, conte um pouco da tua história, conte um pouco do que aconteceu, para a galera que vai fazer o TCC de arquitetura ainda se inspirar também nesse momento, beleza? Mas conta um pouco, Beleza. qual é a tua faculdade, de onde você é, Daniel? Se apresenta aqui para a galera que está vendo e ouvindo a gente. Bom, eu sou de Aracaju, Sergipe. Minha universidade é a Universidade de Tiradentes, que é conhecida também popularmente aqui, que é como a UNIT. E assim ela tem outros polos, e acredito que em Pernambuco tem um polo também da UNIT. Não, tem esses peculiaridades. Ela tem esse impasse entre duas regiões. Você pode optar até, eles lidam com um sistema de intercalação desses polos. Você tem essas opções. E, assim, falando sobre a minha experiência até com o curso de arquitetura, eu acredito que é um ponto muito crucial que fez até a gente chegar aqui, que você lida com várias etapas que acabam lhe direcionando para diversos pontos, e você até chega até no próprio TCC, você, pô, e agora? Eu lidei com tanta coisa, o que é que você pode fazer, o que é que você pode atingir. Fica Isso perdido, né? Fica é um perdido. ponto-chave, né? Um ponto-chave. Você tem que ter esse toque, essa chave para você entender o que é que você pode fazer, o que é que você pode entender. E foi aí que, aproveitando um pouco até os meus estágios, essas ideias, o próprio orientador, aproveitando essas união, surgiu a ideia, né, de fazer uma intervenção, né? E aí gerou toda essa temática para o próprio TCC. Então E já era um desejo teu, ou a coisa foi aparecendo, a ideia foi surgindo para fazer um TCC de urbanismo, né? Que não é tão comum, vai. A gente tem bem poucos TCCs de urbanismo comparado ao número de TCCs de arquitetura. foi
acredito que não foi o ideal que eu estava achando, tipo, pô, vou fazer urbanismo e tá de boa. Uhum. Não, foi um ponto que até foi um desafiozinho para eu poder dizer, pô, urbanismo, será que vale a pena realmente? Porque, como todo mundo sabe, como você disse aí, tipo, faz muito mais um arquitetônico, um Sim, projeto mais justamente. direcionado, com um conjunto arquitetônico, uma proposta arquitetônica, do que uma área geral, uma área urbanística mais destrinchada, assim dizendo. Sim. E foi um grande ponto que eu fiquei, pô, arrisco a compreender essa área, esse macro, né, que é uma transformação, Sim. ou do foco em uma única coisa, mas, tipo, não foi algo que o tempo foi dizendo, a própria universidade. Foi mais um toque, como eu disse, foi com a chavezinha que disse, pô, pode fazer urbanismo, surgiu a oportunidade de eu trabalhar com o meu orientador, que ele indicou essa proposta do, do próprio TCC, essa temática, e aí eu só levei para frente, em contrapartida teve o intercâmbio que eu participei também pela universidade, e ele tinha que ter um teor que estivesse ligado a centros históricos, ele tinha esse pré-requisito para fazer o intercâmbio, estar unificado com o próprio TCC, e só foram ideias que foram intercalando, se juntando, e aí saiu o grande, né, o grande TCC. Sim. Na verdade, o teu TCC, ele teve essa peculiaridade, né, de que rolou um intercâmbio durante o semestre. Já não basta fazer um TCC de urbanismo que envolve restauro, ainda teve que ter um intercâmbio de 2 semanas, né, ali no meio. Pô, mais duas Isso. semanas, que não foi nem pro meio, foi mais pra reta do meio para o final Foi pra, do não, semestre, né? foi em outubro, é. Então, foi lá em outubro isso, considerando um TCC que em novembro, final de novembro foi a entrega, né? Então, assim, gerou essa dificuldade um pouco maior em relação a isso. E como foi, Daniel, para você lidar com esse tanto de coisa para fazer? Porque geralmente a galera que vai fazer urbanismo tem esse medo de fato, né? Muita coisa para fazer, não vou dar conta. E aí, precisou virar noite? Foi aquele desespero? Como é que foi esse processo para você durante esse TCC? Bom, inicialmente o meu TCC1 eu não gostei. Tipo, achei que tinha ido bem. Porque não Cheguei no tava na mentoria. TCC2, Brincadeira, não. cheguei no TCC2 e eu pensei, pô, tô perdido, eu tô perdido, né? Não é aquilo que eu tava imaginando, que eu fui muito bem. Mas por quê? Porque o TCC1 na minha universidade, ele tem o critério de você poder entregar apenas o primeiro capítulo, assim dizendo. Ai, Você faz nossa. um, você faz um estudo, entrega o primeiro capítulo e eles lhe dão a nota. E foi assim que eu fiz. Eu também, por conta do intercâmbio, a pré-seleção acabou já no final de março, eu perdi todo esse tempo sem saber o que é que eu ia fazer. Uhum. Aí eu fui destrinchar ainda o que é que eu ia fazer, essa ideia do urbanismo. Ah, se eu ia pegar essa área urbanística, se eu ia intervir nesse centro histórico, teve todos esses pré-requisitos para eu imaginar o que é que eu poderia intervir. Aí foi atrás de pesquisa, eu também nem costumava ler, né? Tanto que eu acho que posso dizer que os únicos livros que eu li foram os livros necessários para produzir o TCC. Uhum. Esse é muito peculiar, né? Mas Uhum. aí tive que ter esse tempo de leitura, tudo isso para produzir um único capítulo, que é o embasamento teórico como um todo, você tem que entender essa proposta, né? Então, E para mim, o essa TCC1 foi muito difícil, é o Isso daí, critério. cara, é até engraçado, porque tu falou que o TCC1 foi muito difícil, tendo que desenvolver só um capítulo. Então, até Isso, quem nunca fez um TCC, acho que pode até ficar com isso. dúvida aí, sem entender de fato o porquê disso. Pô, ele só teve que fazer um capítulo, por que que foi difícil? Mas é difícil porque você não tem aquele roteiro, você não tem um começo, um meio, até chegar nesse embasamento teórico. É como se tu caísse de paraquedas tendo que fazer esse embasamento teórico, só que sem ter nada definido ainda. A gente precisa começar pela problemática, pela justificativa, objetivo, metodologia,
aí sim a gente vai ter corpo. É basicamente um mês de trabalho, né? Na metodologia que a gente segue aqui do MDA, do TCC Nota 10, é basicamente um mês de trabalho até chegar nesse capítulo que tu falou. Então, se a pessoa já chega tendo que, pronto, no TCC 1 você só tem que desenvolver esse capítulo desse referencial teórico. É bem mais difícil, porque você vai se aprofundar sobre uma parada que você não disse nada ainda, você não pesquisou, você não falou nada sobre aquilo ainda, né? E foi o ponto que eu disse, eu não tinha expectativa de fazer algo no urbanismo, entendeu? Eu não tinha essa expectativa. Então eu não vinha pensando nada, não vinha pensando em nada. Aí, até que eu fui, fiz esse processo, chegou, sei lá, no meio do período, aí pronto, agora tem que produzir. Tem que pesquisar, produzir, estudar, compreender tudo para eu fazer e finalizar. Aí eu pronto. Tive que me virar, pouco disso. Tipo, para mim foi muito mais difícil essa parte da leitura, da pesquisa, porque eu não tenho o costume de sentar para ler, eu não tenho esse costume. Eu acredito que eu sou muito mais da prática. Eu tenho que Sim. pegar e fazer alguma coisa do que parar para É comum, pensar. pô, o estudante de arquitetura passar a faculdade inteira fazendo projeto arquitetônico, urbanístico ali no computador, no AutoCAD, no Sketch, no Revit, no ArchiCAD, no Photoshop da vida, né? Trabalhando ali com tudo no computador. Ler, escrever sobre algo, trazendo tudo de acordo com a BNT, meu amigo, não é fácil não, não é fácil não. Mas assim, E pode falar, pode falar. E por isso foi, tipo, eu fiz muito mais coisas no TCC2, mas acredito que para mim ele foi muito mais tranquilo. Talvez Porque porque, tava né, na eu entrei na mentoria, mentoria. rapaz. Eu entrei na Tá. mentoria e Tava melhorou na tudo. mentoria, rapaz. Não, mas é porque assim, Mas foi totalmente diferente. é esse passo a passo, né? É o fazer um pouquinho de cada vez, fazer um pouquinho por dia. No final das contas, você termina fazendo mais em menos tempo e de forma mais tranquila do que se você acumula tudo e termina fazendo as coisas atropeladas, né? Então, de Uhum. fato, parece balela, eu sei, né? Parece bom demais para ser verdade, eu sei também. Mas, de fato, é algo que acontece, né? Algo que quando você percebe, muita coisa você já conseguiu desenvolver. E eu lembro muito bem, né, a tua primeira mentoria individual, que eu vi esse teu TCC1 e eu falei, cara, pra mim esse teu TCC1 aqui, basicamente a gente não aproveita. Basicamente essa É, monografia aqui a gente não aproveita. Você vai ter que começar uma do zero, agora no TCC2, mas esqueça, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar pelo projeto, porque TCC2 é projeto. Por mais que a tua monografia praticamente precisa ser refeita, mas a gente vai começar pelo projeto, não foi? E a isso. proposta começou a ser desenvolvida e deu tempo no final de desenvolver a parte teórica, porque aí sim, essa estratégia de quem está fazendo TCC1 e TCC2 ao mesmo tempo, que foi basicamente o que aconteceu nesse 2024.2, né, que passou agora, ela é muito boa, cara. Primeiro a gente faz o projeto, depois a gente escreve sobre ele, porque aí fica muito mais fácil tu escrever uma justificativa, fica muito mais fácil tu escrever um objetivo, né? Foi justamente o que Isso. aconteceu, porque tu já estava vendo o projeto ali. Então, por isso que eu acho que te deu essa sensação de que teve que fazer mais coisas, mas que foi mais tranquilo no TCC2 por conta dessas estratégias que foram sendo colocadas e que você foi seguindo também. Não, eu até lembro que eu entrei na mentoria já preocupado com o próprio projeto. Eu disse, pô, já Sim. já acaba e eu tô aqui no projeto, ainda nem iniciei um desenho, nem iniciei um croquis, algo do tipo. Aí eu preocupado, aí, mas na minha ideia, como tinha um intercâmbio em outubro, eu queria desenvolver já de agosto a outubro os estudos, pelo menos uma volumetria, para compreender esse meu projeto. Então eu já tinha desistido, entre aspas, da minha monografia em si, porque eu não queria retomar ela, eu queria entender o meu projeto, o que é que eu ia falar. Aí, com o intercâmbio, eu já fui para a volumetria, fui desenvolvendo, fui. Aí teve essa de eu ter que voltar, pelo menos, para entender os objetivos, para entender um pouco da minha justificativa, para Sim, já levar isso como bagagem, entendeu? sim, sim. Aí eu levei já uma proposta mais acertada, é aquilo, não virei nenhuma noite, acho que nem no TCC1 nem no TCC2, não virei nenhuma noite. Claro que dormi, né, um pouquinho tarde, alguns dias, Sim, sim. mas Até hoje eu durmo, isso faz. pô.
Até hoje eu posto aqui, Não, eu mostro aqui meia-noite e meia, 1 da manhã aqui. Em janeiro eu trabalhando e de 6 da manhã eu tô de pé com o meu mini despertador ali que tá no outro quarto que me acorda. Então assim, faz parte. A gente gosta, eu pelo menos sou uma pessoa que eu gosto e eu termino produzindo mais à noite. Então dormir um sim, pouco mais tarde assim é normal. Agora, passar um TCC1, um TCC2 de urbanismo com intercâmbio no meio, né, que terminou tirando algumas semanas de produção e ainda sem virar noite, isso é muito bom. Isso é muito importante porque eu de verdade eu sou muito defensor dessa ideia de que não precisa virar noite, pô. Não precisa virar noite para fazer um TCC nota 10. Ontem eu fiz aqui um Inspira com a Bárbara, ela disse a mesma coisa. Hoje você tá dizendo a mesma coisa aqui. Tá todo mundo de prova aqui que os TCCinhos exato, estão exato, tão, tão seguindo realmente esse ritual, né, de produzir aos pouquinhos e ter um final de semana livre para curtir com a família, com os amigos, namorada, exato. tananã. Faz parte, pô, faz parte do jogo. É aquele, eu segui até, não, acho que foi no início da mentoria, uma menina até falou que, pô, meus domingos são sagrados, e eu tinha esse dilema também, e ele, pô, meu domingo é sagrado, eu não vou, tipo, atrapalhar até a própria convivência para conta dos estudos. Sim, E aí você se força um pouco a produzir em outros dias. Mas é que nada de perder o seu tempo, nada de perder muita coisa ou deixar até atrasar, entendeu? com Aí é certeza. uma produção é uma produção diferente. Mas aí tem até o ponto do próprio intercâmbio. O meu intercâmbio, eu não foquei na produção de nada. Tipo, foquei na produção de, como é que eu posso dizer, de entender o pensamento da Espanha, né? Então, o meu intercâmbio foi em Valladolid, na Espanha, entender o pensamento deles sobre o meu projeto. Eu não foquei em produzir a Em fazer. monografia, não Aham. foquei em evoluir minha volumetria, evoluir o projeto. Foquei em consumir um pouco das ideias que eles tinham acerca desse estudo, né? Então, foi muito dessa ideia. Eu também não produzi nada, isso aí, só fui estudando, só fui adaptando, fui colhendo as propostas dele. Claro que teve muitas propostas que têm ideias totalmente diferentes, porque são usos diferentes para a Espanha, que não se enquadra aqui na região do Sergipe, e isso faz parte, mas você tem que trazer um pouco dessa bagagem, né? Desse daquilo que eles apresentaram, que você tem que entender, mas na volta também, aí, depois do intercâmbio, em TC2, já era quase novembro, eu tive que produzir. Olha, não tinha iniciado prancha, não tinha feito nem o segundo capítulo, sabia dos meus estudos de caso, mas não tinha nem pesquisado sobre direito. E aí eu fiz várias noites seguidas, como eu disse, várias noites seguidas, e fui desenvolvendo. Aí eu também voltei do intercâmbio, tive minha mentoria individual 2. Uhum. Aí você até deu uma dica aí, tipo, pô, faz um dia projeto, outro dia monografia, ou 2 dias projeto se você não estiver muito cansado da monografia e volta para a monografia, mas só não pode perder O essa ritmo, né? essa ideia do ritmo, mesmo que não esteja muito ruim, produz um pouquinho, mas dê uma pausa, produz um pouquinho e dê uma pausa. Esse foi o dilema, mas consegui dar início às pranchas, que acredito que fiz pranchas, né, absurdas. Até hoje tenho um grande orgulho, mas é uma volumetria muito boa, consegui até atingir uma monografia, que acabei perdendo o pente fino número 1, fiquei muito preocupado, o pente fino da mentoria, aí fiquei muito preocupado porque eu não tinha desenvolvido muita coisa, mas chegou no pente fino número 2, teve poucos erros, acredito eu, tipo, mais erros de ortografia mesmo, nada muito do próprio modelo do que eu estava fazendo, então fiquei muito satisfeito. E, pô, no final eu já estava só pensando, nossa, apresentar agora é como se eu estivesse palestrando, porque tudo que eu fiz nesses últimos tempos eu já sei até
ficou salteado, assim. É Exato. tão... Quando eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, né, perguntando pro pessoal qual é o seu maior medo quando pensa no TCC, eu sempre abro essa para saber o que é que a galera tá pensando, o que é que tá na cabeça de todo mundo, né? E engraçado como muita gente fala de medo de apresentação. Pô, eu tenho medo da apresentação, eu fico muito nervosa na hora de apresentar o trabalho. E aí eu sempre falo, sabe que os TCCinhos, quando vão apresentar, a maioria fica bem tranquilo, fica bem de boa. Ah, não, você fala isso porque você tá querendo vender a mentoria. Cara, não é, pô, não é, porque pelo amor de Deus, eu não precisava estar dizendo isso aqui não para poder vender mentoria. É simplesmente porque essa impressão que você falou agora de que, pô, eu conheço tanto do projeto, eu defini tudo aqui, eu pensei em tudo de uma forma tão tranquila, tão correta em cada ponto desse, que a coisa chega na hora da apresentação, né? Na hora da banca, já sabendo de fato o que é que você vai apresentar, como você vai defender, que é uma coisa muito boa. Outro ponto da apresentação, ela foi em dupla, e esse outro colega fez essa ideia do conjunto arquitetônico, né? E eu já fui para a parte mais urbanística. E quando a gente apresentou, vieram perguntar se a gente, nossa sinergia, assim dizendo, sinergia. E a gente disse, pô, a gente não estudou, a gente não cronometrou o tempo, Uhum, não fizemos um texto, não fizemos nada. A gente só disse, ó, vamos mesclar cores, tal slide é meu, tal slide é seu, e a gente vai seguir. Foi, passamos um pouquinho do tempo, mas nem uhum. o 10 veio e tá tudo bem. Mas deu tudo certo, foi o que eu disse. Tipo, a gente não nem estudou, tava muito ansioso por causa disso, porque eu não tinha nem parado para Treinar, olhar né? direito, para Sim. treinar, mas, pô, eu acho que se eu tivesse estudado, talvez eu não teria saído tão bem. É, Essa é a acho que questão. sim. Na verdade, quando a gente tem dependendo da pessoa, não treinar termina sendo melhor do que treinando. Eu sou um desses. Eu sou um desses. Quando eu faço. Por isso, quando eu falei contigo, ah, vamos gravar o Inspira. Não, eu vou te perguntar algumas coisas, porque essas coisas vão aparecendo aqui na minha cabeça. Eu vou te perguntando, o papo vai fluindo, vai ficando essa coisa leve, quase uma conversa de botiquinha, como se eu e tu tivesse sentado num bar e a gente conversando, batendo um papo, uma coisa bem de boa. E eu gosto disso e eu termino achando até as minhas apresentações mais fluidas quando eu faço assim, sem roteiro. Quando eu coloco o roteiro, a chance de eu não seguir ou de falar muito de um ponto que não deveria falar é muito grande. É muito grande. Agora sim, tu falou de uma coisa importante. O teu trabalho, ele foi apresentado junto com um colega. É que acho importante explicar isso aqui para o pessoal, para quem está assistindo aí de casa o nosso quadro aqui do YouTube, que é o seguinte, que o teu trabalho ele foi feito a parte urbana de uma área, né, de Aracaju, de uma área da orla do rio de Aracaju, né? Depois você explica melhor Isso. aqui para o pessoal. E esse teu colega, orientado pelo mesmo professor, pelo mesmo orientador, ele desenvolveu a parte das edificações que ficavam nessa área, não foi isso? Explica direitinho para a Isso, galera isso. como é que se deu, até que ponto o projeto de um influenciou no outro, como é que foi lidar, porque não é comum isso também, mas é uma proposta muito interessante, né? Porque não são os dois fazendo o mesmo projeto, mas de certa forma há um complemento ali sim. Como a gente tinha a necessidade de fazer um projeto que envolvesse esse centro histórico da cidade, o orientador que deu a ideia da gente vir já com uma proposta desse projeto. Esse meu orientador só foi TC2, aqui na universidade, TC1 é um orientador com a turma inteira. Uhum. Aí, meu orientador, ele chegou já com a proposta, tipo, pô, você pode fazer essa revitalização, vamos unir essa ideia, vamos unificar essa ideia. Aí entramos em contato até com a coordenação, a própria direção, para saber se teria como abrir uma brecha de tentar unificar mais ainda esse projeto. Tipo, eu faço a minha parte urbanística e ele do conjunto arquitetônico. E aí a gente entrou no impasse, pô, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. E aí tava demorando muito, tava demorando de ter uma resposta, a gente disse, pô, cada um faz o seu, no final a gente vê. Cada um faz o seu e beleza. Sim. Vamos e, tipo, a gente tinha esse impasse de não poder fazer conjunto,
porque isso é uma norma, né? Que cada um tem que fazer a sua monografia individual. Sim. E a gente tinha esse impasse, a gente resolveu, cada um desenvolve o seu e a gente vê no final o que é que pode fazer. E assim foi. Até as últimas semanas a gente acreditava que cada um ia apresentar separado. Tipo, eu ia apresentar o meu o normal, né? Eu ia apresentar normal. Apresentar a minha parte urbana, mas só que aí na nossa ideia poderia unir a mesma banca. Aí nessa divisão unir a mesma banca ia ficar muito repetitivo, porque ele envolve uma remodelação, uma transformação ou até restauração de um conjunto arquitetônico e no entorno do conjunto arquitetônico Tá é a minha urbano. intervenção. Tá É a urbano. minha É. intervenção. É. Aí esse entorno é minha proposta, que aí eu vou desenvolvendo, e eu também falaria um pouco sobre a história, né, do próprio conjunto arquitetônico, ele falaria um pouco sobre a degradação desse espaço urbano, e no final a gente acreditou, pô, vai ficar muito repetitivo. Se Uhum, for a sim. mesma banca, se for essa ideia, a banca era um professor da Espanha, era o coordenador da escola técnica, e foi o Cláudio Marinho, que é um engenheiro urbanista do Porto Digital de Recife. Sim. E tinha esses dois, os avaliadores, e o meu orientador, né, no caso. Aí a gente entrou em contato com a própria universidade, perguntou se poderia fazer pelo menos a apresentação em dupla. Pô, vamos fazer a apresentação em dupla. A universidade, rapaz, não tem uma restrição, não diz nada sobre a Sim, própria são dois apresentação. trabalhos separados, mas É, que na hora da apresentação, para não explicar, tipo, imagina dois alunos explicando, e a gente está localizado no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, em tal trecho. Aquele lero-lero, ficar realmente repetindo isso, um aluno depois do outro, podendo juntar os dois, e na hora do isso, projeto cada um apresenta o seu. Realmente não isso. há problema com isso, porém foi muito bom perguntar à universidade antes de tomar qualquer decisão em relação a isso, né? Porque vai que. É, isso foi um ponto muito importante, porque o meu orientador ele tem esse contato mais, né, direto com a própria universidade. E aí ele questionou e aí foi o que eu disse, tipo, a gente meio que definiu que cada um ia falar de uma cor. A gente, antes da própria apresentação, quer dizer, antes não, né? No início da apresentação, a gente já passou esse aviso aos próprios orientadores que, tipo, quando tivesse tal cor, era tal pessoa, para que ficasse claro essa diferença, entendeu? Para também não dar margem para erro de entender errado. Uhum, De sim. entender errado. Aí a gente, pô, já passa esse aviso e vamos seguir. E foi assim que fez. Tipo, tal cor eu falo e tal cor ele fala. E é o que eu vou apresentar também, que vocês vão ver a diferença das cores, que tem os dois projetos, que no final se unem, no final cada um entende o outro. Na minha parte, na minha apresentação, ó, tem essa diferença também. Na minha apresentação da monografia, eu inseri sem a parte dele, sem a proposta dele. Uhum, sim. Na apresentação, a minha proposta, nos meus diagramas, nas próprias imagens, já Assim. tem essa unificação. Não, Entendeu? Tem mas essa assim, diferença. é porque faz parte, Mas, né? Faz parte do contexto. A monografia não, porque na monografia de fato tu tava explicando a tua proposta em si, mas realmente na parte visual isso, da isso. coisa, diagrama, imagem, não tem como não mostrar, não tem como não mostrar. De fato isso aí acontece, né? Aí teve essa diferença até no decorrer da minha monografia. Eu fui meio que deixando de fato essa parte do conjunto arquitetônico, essa modificação de lado, para poder que desse a entender realmente, ó, essa é a área urbanística e acabou. Sim, Para não, como sim, o que a gente diz, é dar margem para erro, né? Não sim, queria sim. que desse essa margem. Mas É, no final deu tudo certo. o TCC de arquitetura, ele é muito. Ele tem algumas universidades que são muito rigorosas e tal, porém ele tem uma certa maleabilidade.
Por exemplo, eu todo semestre tenho um TCC1 que geralmente faz TCC teórico no TCC2, tá? Ou seja, não desenvolver um projeto de fato, nem de urbanismo no TCC2. Isso é possível, Vitor, fazer só texto no TCC de arquitetura, que é um curso prático? Dependendo da universidade, sim. Né? No teu caso, é possível fazer dois trabalhos e na hora de apresentar, fazer uma apresentação única mostrando o projeto como se fosse uma coisa só? Dependendo da universidade, sim. Então, desde que você converse com a universidade, com o orientador também, consiga chegar nesse ponto de se é possível ou não, cara, se conseguir, geralmente vai bem, porque geralmente são ideias diferentes, são propostas inovadoras e que isso faz grande diferença para quem está vendo aquilo, né? Não está acostumado, tudo que é novo chama a atenção, empolga a gente. Então, isso é muito importante, né? Bom, E é uma proposta muito direta, aham, então ficou claro essa diferença, entendeu? sim, Você sim. tem que ter em mente essa diferença mesmo. Acho que tá todo mundo curioso já para ver como é que ficou esse projeto. Com Pode certeza, apresentar a tela, pode compartilhar a tela, com pode certeza. apresentar esse projeto como se fosse uma apresentação mesmo. Aqui tá todo mundo acompanhando. Inicialmente, o projeto é denominado como Vila Vaticano, e explicarei logo em seguida o porquê, e o orientador, né, com o professor Ezio Deda, que também teve essa diferença, como tem os títulos dos trabalhos. A diferença, o meu, que é o Daniel, aí, o título Reconfigurando o Tecido Urbano, uma proposta de intervenção na Avenida Otônio Dória e Beco dos Cocos, no Centro Histórico de Aracaju, Sergipe. Já o Marlon, que é meu colega, ele teve uma proposta do conjunto arquitetônico com um título Vila Vaticano, uma proposta de requalificação do conjunto arquitetônico da Avenida Otônio Dória, em Aracaju, Sergipe. E dando início, temos uma introdução e um pouco do contexto daquilo que seria o desenvolvimento da cidade, daquilo que seria a nossa proposta do centro histórico, ou até as modificações no decorrer dos anos nesse centro histórico, né? Assim, a gente apresentou a evolução da cidade desde do seu início, que foi a fundação da cidade em 1855, e também o seu desenvolvimento, tanto com um desenvolvimento mais esquemático, que é conhecido como tabuleiro de xadrez, aqui, que é o Sebastião Pirro, que foi um dos idealizadores desse tabuleiro de xadrez que a gente conhece. Ele organizou o modo de evolução da cidade por meio de quadras mais quadradas ou até retangulares. E assim, ele teve uma modificação no centro econômico e administrativo na cidade no século XIX. Também, durante o início do século XX, teve uma expansão mais urbana que deixava essas quadras mais direcionadas, essas quadras mais, como é que eu posso dizer, mais alinhadas e específicas, como ele tem uma modelagem que diz que as quadras elas deveriam ser no mínimo 100 por 100, 100 metros de um lado, 100 metros do Com outro. profundidade. As vias, as vias elas tinham que atender uma demarcação de no mínimo 9 metros, ou seja, ele queria essas vias largas, ele queria essas quadras mais uniformes, essas quadras mais direcionadas. E assim foi um pouco da evolução da cidade de Aracaju. A sua evolução, ela também, no passar dos anos, e já chegando um pouco na contemporaneidade, já foi dando uma problemática, que seria o esvaziamento, a degradação, ou as problemáticas que estariam interligadas ao próprio centro histórico. Como cito a década de 1960 a 1980 como o início do esvaziamento, onde o início da cidade foi no centro histórico, foi no centro da cidade, foi por meio da sua necessidade de usufruir do próprio rio, temos na nossa proposta, que aí ela deu início ali. Com o passar dos anos, foi evoluindo para outras, teve uma evolução dessa cidade para outras regiões, essa saída da população desse centro histórico. E aí, no final do século XX, já teve mais
o que eu falei sobre o desenho urbano, sobre esse pensamento do tabuleiro de xadrez, já foi se quebrando. Esse desenho urbano já não era todo formal, todo regularzinho, todo cheio de quadradinhos. Saiu do centro, uma parte do centro histórico tem esse desenho. Saiu um pouco mais afastado, esse desenho já foi se perdendo. Por quê? Porque esse esvaziamento já foi descontrolado, assim dizendo. Já foi um desordenamento diante dos passagens dos anos. Né? E assim a gente cita como um ponto principal é a situação atual que encontra-se o nosso centro histórico, até o conjunto arquitetônico específico do trabalho, que ele acabou tendo uma perda de funcionalidade e como foi visto um grande potencial, né, de requalificação dessa área. Essa problemática hoje temos muitas perdas ou até degradação desses conjuntos. Muitos deles andam fechados, muitos deles sem uso nenhum, apenas suas fachadas degradadas, ou até mesmo alguns já foram demolidos para a entrada de edificações contemporâneas. Assim. Teve essa dificuldade e teremos mais. Mas por que o nome, né, Vila Vaticana? O porquê que você entende esse projeto do Vila Vaticana? Citando um pouco sobre o passar dos anos desse centro histórico em específico, a Avenida Otônio Eudório, vista do Rio Sergipe, como eu disse, esse desenvolvimento de Aracaju se deu pela necessidade de ligação entre o centro histórico, os portos e o Rio Sergipe. Teve uma vista aérea da Rua Aurora que vê um pouco sobre a antiga Avenida Rio Branco, que tem essa passagem, essa avenida principal, que tem essa passagem beirando o Rio Sergipe. Tem a antiga Boate Miramar, que é uma das edificações mais importantes desse conjunto. E, por fim, que cita tanto a Boate Miramar, tem o edifício Vaticano, que é um edifício de esquina nesse conjunto arquitetônico, que durante a época foi muito utilizado como uma hotelaria, assim dizendo. Foi usufruído pelas pessoas que usavam desse porto, pelos mercantes, né? Pelas pessoas do mercado. As pessoas do mercado que usufruíam do porto para mercadorias, para passar a noite e tudo, tem essa ligação e durante muitos anos esse edifício foi muito importante para esse conjunto arquitetônico e aí acabou dando o nome do projeto como um conjunto. Uhum. Aí, com mais ênfase, esse é o edifício, ele abrange grande parte da quadra. Hoje, já teve a perda de sua descaracterização, ele hoje já está muito mais desmembrado, assim dizendo, já tem outros usos. Mas tá lá ainda, né? Até hoje ele tá Tá lá. lá, tá lá, Não, mas não tá inteiro, mas tá lá, né? não tá inteiro, mas tá lá. E é isso que a gente vai acabar propondo, essa restauração, essa volta àquilo que traz a origem da cidade. Né? Aí um pouco dos desafios enfrentados, como cita a degradação e deterioração de conjuntos históricos e culturais, um pouco das problemáticas já com teores urbanos, que é essa infraestrutura viária, os usos dos espaços urbanos para pedestres, porque um dos focos era entender essa temática com um foco na caminhabilidade, um foco de poder propiciar uma melhor qualidade de vida para os transeuntes, para os pedestres ou até o sistemático do trânsito. Porém, não levando em consideração que o trânsito seria o foco, os pedestres seriam o foco, né? E também como o desafio vazio urbano, como eu disse, tipo, teve o esvaziamento daquele centro histórico, teve a saída da população. Hoje o centro é muito mais mercantilista, assim dizendo. Chega na noite, assim, você não encontra ninguém, é só nada, tudo fechado, fica sem aquele teor de um centro histórico bem estruturado, sem aquele foco, aquela beleza de um centro histórico ou de um conjunto arquitetônico.
E temos a problemática como uma característica já urbana direta, a problemática de equipamentos e imobiliários urbanos enfrentados. Como os desafios enfrentados já com um teor mais arquitetônico, tem o desuso e abandono dos espaços, como isso, tem muitas edificações que têm problemáticas, né, na sua construção. A falta de pertencimento e valorização cultural, tem essas problemáticas que, pô, hoje você não sabe de quem é o uso, você não sabe nem qual é o uso daquela edificação. Será que vale, tem um grande teor essa edificação para a gente, esse teor cultural ou até mesmo histórico? E isso tem muito da perda da proposta para as pessoas, né? Tem um aumento da insegurança urbana, como também já disse, tem um pouco daquele vazio urbano. O vazio urbano gera outros desafios, tem outras propostas que dentro dele já geram esses desafios. A ausência de políticas públicas integradas, onde hoje em dia no Brasil a gente tem algumas propostas de centros históricos que são exemplos que nesse desenvolvimento do centro, onde as políticas públicas elas estão interligadas nessa proposta e desenvolvem melhores coisas para o centro histórico dessas outras cidades. E por que reabilitar o centro, né? Isso tem um trecho até na publicação do TCC da TEDx. Começa assim o meu Rios, né? Começa assim, exato. por que reabilitar o centro? Aí tem a parte do projeto. Ficou muito bom esse vídeo. Exato. Mas por que reabilitar esse centro? A ideia do por que reabilitar o centro, a gente traz pontos que tem uma demanda contemporânea de mobilidade e acessibilidade urbana, tem a ideia da valorização da caminhabilidade, tem espaços acessíveis e atrativos para o público, requalificação urbana do centro histórico local. São temáticas que se unem e representam, se você olhar esses quatro tópicos, você já entende e talvez até concorde comigo um pouco do porquê reabilitar esse centro. Sim. Isso aqui são valores e até justificativas que você podem olhar e dizer, pô, consigo se eu deixar um centro mais seguro, se eu deixar um espaço urbano mais atrativo, se eu consigo unificar essas propostas, né? E aí tem um grande potencial turístico e econômico, tem uma melhoria da segurança, como eu disse, era um desafio essa segurança, o vazio urbano traz esses desafios, tem a melhoria na segurança, um resgate da identidade urbana, que como eu disse, com o tempo está se perdendo essa identidade. Como o Vila Vaticano, como foi citado, ele hoje já está muito descaracterizado, e a ideia é trazer essa identidade urbana novamente. E como um grande catalisador para outras intervenções. É um passo principal nesse centro histórico que pode gerar outras remodelações futuras, né? E agora, já apresentando objetivos gerais e específicos, trago como analisar as condições da localidade e entender os usos da proposta, revitalizar espaços urbanos e sociais, impulsionar o turismo e a economia local, ressignificar a mobilidade urbana da região e preservar o patrimônio histórico e cultural da cidade. Temos também, por outro lado, identificar a situação e estado de conservação atual das edificações, analisar outras intervenções bem-sucedidas, que isso já estaria interligado aos olhar os estudos de casos, compreender essas propostas, esses objetivos, enfatizar se deram certo ou não, por isso que você tem que estudar antes, analisar essas temáticas e dizer, pô, isso aqui é muito bom e eu posso utilizar como uma proposta para a minha cidade. Você pode entender essa proposta muito melhor do que uma pessoa que só está lá assistindo sua apresentação, entendeu? Você está meio que mostrando para essa pessoa que não viu, nunca nem pesquisou sobre o porquê que essa análise é bem sucedida, entendeu? Propor diretrizes de uso para as edificações históricas e elaborar uma nova proposta de renovação arquitetônica, estabelecer um diálogo entre o antigo e o novo. Essa elaborar uma proposta de uma renovação arquitetônica estaria ligado com esse último, que é um antigo e o novo, que é uma remodelação onde já temos uma edificação contemporânea nesse conjunto
e terá uma proposta de como é que eu posso dizer, uma melhoria dessa edificação, um novo uso para ela, que aí já tem um teor mais inovador que o próprio projeto irá apresentar. E por meio disso trago alguns pensamentos que surgiram durante o embasamento teórico. Como eu disse, li alguns livros, os únicos que eu li, e assim eu pontuei algumas coisas que trazem esse embasamento teórico, como alguns pontos de Eliana Vargas, que é um intervir nos centros urbanos, né, que traz aquele teor da herança histórica, aquele teor do patrimônio, com o seu caráter, a sua identidade, a sua funcionalidade, que diante de uma estrutura urbana, porque os centros urbanos eles têm um ponto muito um foco muito específico nessa estrutura urbana. Ele tem uma intervenção muito forte nessa característica. Aí traz também cada construção possui um estado de espírito pela valorização dessas construções, um pouco daquele teor de preservação e da sua integridade. Levar em consideração esse pensamento de Ruskin, que ele diz a construção você tem que manter e preservar a sua identidade. Esse foco, por quê? Porque muitos centros históricos estão perdendo ou até sendo destruídos, assim, de modo, né, mais direto. Tem a cidade histórica transformada como um produto cultural e econômico, que isso é um teor que você pode usar como um potencial turístico, um potencial de valorização histórica, um potencial de valorização cultural. E assim dá início alguns estudos referenciais, como eu disse, são estudos que você pode dar início um pouco da sua proposta, compreender aquilo que é o seu projeto a partir dos estudos referenciais, porque você já entende um pouco da sua proposta e colhe algumas coisas para o seu projeto desses estudos. E assim, tem um modelo de Barcelona que, como um teor mais amplo, é o modelo de Barcelona de 1992, que foi a modificação de Barcelona para os Jogos Olímpicos, né? Ele passou por uma remodelação toda na sua orla marítima, assim, no seu entorno. E essa remodelação, ela teve um teor de modificação de várias áreas, com várias edificações novas, várias propostas novas, uma remodelação mais direta. Essa remodelação ela teve um teor de indústria, um teor de esporte, um teor de hotelaria. Isso para entender essa edificação de modo amplo. Tem também o Porto Olímpico de Barcelona, que é um teor mais desse espaço urbano. Quando eu estive lá, né, durante o intercâmbio, a gente foi lá e a gente analisou esses usos, ou a proposta sobre o mobiliário, o equipamento, de como usam como as pessoas usam, como eles pensaram nas análises, nas condições climáticas. As fotos aí já apresentam a superior direita, eles mostram um pouco sobre o setor econômico, seriam restaurantes. Essa esquerda ela é um pouco da sua divisão entre a caminhabilidade das pessoas, entre aquelas pessoas que podem usar esse mobiliário urbano, esse design, né, do mobiliário urbano. Essas abaixo é um pouco mais específico esse mobiliário urbano, seja por meio de madeira ou até com os seus materiais, a madeira e aço, um concreto, uma pedra natural, ou até os bicicletários, que é uma proposta que eu trago no meu projeto. E esses bicicletários, eles é uma proposta inovadora para os espaços urbanos, porque acredito que muitas das regiões do Brasil sofrem desses problemas até de espaços urbanos para bicicletas. É uma proposta que lá na Espanha eles trabalham isso muito bem. E até com as condições climáticas que eles fazem uso desses brises, dessas coberturas. E também trago a Avenida Rio Branco em Recife como uma medida dessa mobilidade urbana, onde essa proposta de uso de quiosques,
como a economia local, a modificação como equipamento urbano dos postes, o bicicletário, como eu citei, tem a sua modificação nessa Avenida Rio Branco, onde ela era uma via para os carros, e aí teve essa proposta, essa modificação, uma via que fosse totalmente pedestrianizada, assim dizendo. É uma modificação muito que, se você parar para ver, tipo, do 0 ao 100 rapidinho, você corta tudo e deu certo. Deu certo. Tipo, hoje os carros, eles passam apenas em um cruzamento Sim, em o um pessoal já se sentido. acostumou lá, né? Tipo, é do 0 ao 100 que você diz, pô, agora é caminhabilidade e é isso. É isso. E até deu certo, então mostra esses usos, mostra essa melhoria na via, como eu disse, é uma ideia de melhoria na iluminação, uma ideia da melhoria do comércio, na urbanização da cidade, com as vegetações. Tem também o detalhamento sobre até os usos dos fios, a melhoria da visual, né? Temos a problemática sobre esses fios em muitos centros urbanos, esse emaranhado de fios expostos, trazendo esses dutos, né? Aí tem sobre até detalhes, nesse detalhamento, detalhes sobre o caimento, o escoamento da água, o escoamento, aquilo que eles puderam aproveitar das calçadas, aquilo que eles puderam modificar na via, os dutos que eles criaram, tudo isso nesse detalhamento. E tem a Rua da Moeda, que também já é um foco mais comercial, que é a Rua da Moeda em Recife. É um foco mais comercial que eles tiveram essa ideia de bloquear a rua também e transformar ela em uma rua pedestrianizada. Ou seja, são dois pontos que mostram esses usos de maneira mais focada, né? Que diz que esses pensamentos para os pedestres é o ideal, é o futuro. O futuro não, né? Isso já deveria ser pensado antes mesmo. Que o mundo não é só os veículos, né? Tem que pensar nos usos das pessoas, nesse trânsito das pessoas. E cito também um centro histórico, que é na Rússia. Esse centro histórico tem a ideia, eu trouxe ele aqui porque, pelo pensamento na pesquisa, ele liga duas edificações centenárias, dois equipamentos centenários, como a caixa d'água, que é essa embaixo à direita, essa caixa d'água centenária, ela tem mais de 150 anos de criação e estava sendo esquecida na cidade. E a praça é uma praça da cidade, em cima à direita, que também estava em processo de degradação, e eles tiveram essa ideia de requalificar esses polos históricos e unificar por meio de uma via. E teve uma remodelação dessa via, como valorização do pedestre, alargamento das calçadas, propostas de estacionamentos mais adequados. Ou seja, isso estava sendo uma problemática e eles transformaram e aproveitaram valorizar as edificações e equipamentos locais por meio de uma remodelação na via e na sua estrutura, como uma remodelação numa praça. Ele melhorou a praça, melhorou essa rotatória, assim dizendo, dessa caixa d'água com equipamentos urbanos, bancos, a iluminação, e eles deram ênfase até nessa calçada. Eles deram, estamos construindo de tal parte até tal parte, e é isso. Eles utilizaram direitinho essa remodelação. E assim, já de modo da proposta, trago um diagnóstico da área que, para entender melhor, vem o mapa do Brasil, o mapa de Sergipe e o mapa de Aracaju, preenchido onde está localizado o bairro Centro, onde deu início toda a história da cidade. E a área de intervenção, com essa demarcação em cima dessa imagem do Google Maps. Essa área de requalificação, tanto para o projeto urbano, tanto para o projeto arquitetônico, essa quadra inserida, estou passando o cursor aqui, essa quadra é a quadra de remodelação desse conjunto arquitetônico,
E toda essa área urbana foi essa requalificação dos espaços urbanos do entorno. E assim apresenta os mapas, que fizemos estudos. Os mapas, eles apresentam um pouco sobre o seu conforto ambiental, que demanda, né, um estudo mais específico sobre como compreender os portos das vegetações, como, da onde o sol nasce, da onde o sol se põe. Você tem que entender na sua área de requalificação essas temáticas. Tanto as propostas de ventilação, para você entender as suas propostas futuras, aquilo que você vai levar como contraponto da ventilação. Vai que a ventilação seja um desafio para você ou algum benefício. Tem esses dois pontos que você pode encontrar, ou até o sol como um todo. E entender aonde aquele rio estava passando, aonde a nossa área em específico de estudo do rio poderia percorrer diante dessa área de requalificação. E aí temos também um pouco do uso e ocupação do solo, como está demarcado, tem a área predominantemente comércio, como eu disse, poucas residências, ou até mesmo uso misto. Em uso misto, a gente acredita que esses usos mistos estão mais vazios, porque teve essa perda desse centro, essa perda de caracterização, onde tem muitos edifícios, mas ao mesmo tempo o térreo são grandes lojas, e esses edifícios estão mais vazios do que ocupados. Tem essas diferenças. Uhum. E aí trago também alguns pontos, né, como numerados, assim, tem os mercados da cidade. O mercado é uma área que envolve esse entorno central, esse desenvolvimento central. Tem os mercados, como o mercado municipal, o mercado Thales Ferraz e o Antônio Franco. São 3 mercados já históricos da cidade, ou seja, é uma área muito forte nesse centro histórico, uma área muito forte em história e cultura. Assim dizendo. Tem um centro cultural ao lado, que é o número 7, tem a Praça General Valadão, que é acho que posso dizer, um único polo de vegetação está inserido ali, e tem todos os outros equipamentos, né? Tem o sistema viário, que, como eu disse, teve que ser estudado com foco na sua remodelação, que tem essa ideia de entender um pouco sobre as vias arteriais, via coletora, via local e até mesmo um pouco do calçadão que está inserido na cidade. Assim, de modo principal, a número 1 e a número 4, como estão inseridos, elas são as vias de reestruturação do projeto, como a Avenida Altonel Dória e a Travessa Silva Ribeiro, como eu disse, é conhecido como Beco dos Cocos. Essa daí surge a temática e reformulação dessas duas vias. Entender que a Avenida Altonel Dória é uma via caracterizada como uma via arterial, e a Travessa Silva Ribeiro, ela é uma via local, ou seja, suas dimensões são totalmente diferentes, são 2 contrapontos, são remodelações muito diferentes para essas vias. E também o gabarito de altura, que tem a predominância de uma pavimentação, de edificações num pavimento até 2 pavimentos. Tem poucos edifícios com até acima de 6 pavimentos, e em destaque tem o edifício Maria Feliciana. Tem o edifício Maria Feliciana, que já foi considerado até o maior edifício do Nordeste durante os anos 2000, 1990, por aí. E ele é um edifício que contém 26 andares, ou seja, por isso que ele é absurdo. Ele é um edifício de destaque da cidade, e no centro é só ele. Então ele, com certeza, tem essa predominância de até 2 pavimentos, e ele lá é absurdo. Então esse é o destaque do próprio estádio, né? Tem um pouco dos estudos sobre esse fluxo de pessoas, sobre essa caminhabilidade. Tem esse estudo de algumas massas, assim dizendo, como áreas mais focadas nos mercados,
tem áreas mais focadas no calçadão, como eu disse, tem a presença de um calçadão no centro. Como aqui está marcado esse calçadão, ele tem um fluxo muito mais alto de pessoas, porque é uma área mais livre para pessoas. Então, por isso que esse fluxo é muito mais alto. E é isso que a gente quer trazer, essa segurança para que as pessoas possam caminhar e, e trazer esse uso para essas edificações. Então, são dois pontos muito importantes: esse caminhar, trazer essa segurança para que as pessoas possam caminhar e também trazer esses usos para as edificações e poder fazer esse transpasse entre valorização da cultura e economia. E também um pouco dos cheios e vazios, que é nítido observar que essas quadras pré-existentes, ela tem assim, a predominância, quase nenhum vazio, uma predominância, todos os lotes 100% ocupados. Isso eu acredito que é por conta do tempo, é uma cidade é uma região muito histórica, tem esse foco da própria cidade, e assim, durante esse desenvolvimento, esses locais foram ficando um aglomerado, né? Um aglomerado e 100% quadras absurdamente cheias ou 100% lotadas, assim, preenchidas também. E assim, trazendo já um diagnóstico mais fotográfico desse local, tem nessa primeira imagem aqui, tem essa quadra em estudo, que é o conjunto arquitetônico mais focado, com o Vila Vaticano já um pouco descaracterizado, já desmembrado, né, esse Vila Vaticano, com muitos posters, assim, dessas lojas, essas pinturas que quebram um pouco dessa caracterização. O Beco dos Cocos, que hoje em dia é entendido com muitas problemáticas, como um banheiro a céu aberto, como um estacionamento para motos, que é totalmente lotado de motos aqui nessa imagem, dá para ver perfeitamente. Tem as calçadas precárias em má estado de conservação, a dificuldade nessas edificações, a degradação dessas edificações, a valorização dessa vista, entender que você pode aproveitar a vista do rio, entender essa intercalação desses dois equipamentos. O emaranhado de fios, como eu disse, é uma poluição visual que gera uma grande problemática, esse emaranhado de fios, e também valorizar os monumentos existentes, que tem esse monumento das 7 lâmpadas, que a gente traz essa valorização de um monumento que foi até esquecido, né, pela cidade. Já de modo mais das edificações, tem estudos da degradação das edificações, como a perda de suas caracterizações. Tem muitas edificações fechadas, como visto, sem uso, e também essa edificação, como eu disse inicialmente, é uma edificação mais contemporânea, acredito do ano 2020, algo assim. Ela acabou demolindo 6 edificações para construir ela. Ela demoliu 6 edificações históricas e ela subiu aí. Então, ela já é um grande peso para esse conjunto arquitetônico que está totalmente descaracterizado. E assim, traz diretrizes e usos, intervenções nas fachadas, para entender, né, essas degradações. Como eu disse, isso aqui foi mais do outro aluno, ele Pode fez até passar por conta da hora pra gente ir pra live lá do Instagram, pode até passar por essa parte da parte uma. arquitetônica, que foi a parte dele, e focar bem na parte urbana. Pronto, ele fez essa modificação já dessa degradação e ele fez esses estudos dessas fachadas. E pontuando, né, as melhorias a ser. Sim, aí sim. E aí eu trago a proposta urbana com o meu conceito de conectar pessoas, cidade, cultura e história. Esse Essa é a conceito. ideia. Esse conceito usando inteligência artificial, esse povo que usa inteligência artificial, sei É, não, viu? Sei não, mas ficou muito bom. Esse diagraminha já começa dando a cara do que vem por aí, né? a ideia
de conectar por meio da valorização local, da segurança viária, da vitalidade urbana, da caminhabilidade e do direito à cidade. São 5 tópicos principais que pode dizer que nortearam a proposta central desse TCC, né? Como um todo, se é isso aí, tipo, realmente durante todo esse tempo está dito o porquê dessas temáticas. E assim, tem de modo mais pontual essa caminhabilidade com a inserção e adequação da arborização viária, inserção e melhoria dos equipamentos e imobiliário urbano, adequação e ampliação das calçadas e passeios. Por meio da acessibilidade, tem aquela ideia de garantir acessibilidade e inclusão das pessoas, desenvolver espaços públicos atraentes para que possa atender esses usos, os usos das pessoas de modo mais atrativo, para que elas usem e digam, pô, tem um sentido por trás dessa proposta. E pontual, segurança. Como eu disse, tem todas as problemáticas anteriores. A segurança urbana é uma diretriz e uma estratégia que se deve atender, porque tem esses centros históricos, com o tempo, eles criam problemáticas em torno disso. Tem adequação da infraestrutura viária, iluminação adequada para pessoas, como um equipamento, incentivo a edificações ativas e comércio local. Assim, dá início ao projeto. Depois disso tudo, o projeto aparece com isométrica do desenho urbano existente, para entender esse desenho urbano. Hoje a via ela tem uma remodelação. Hoje a via ela tem uma curva, hoje ela tem essa problemática entre ciclovias, ela tem essa problemática entre a arborização, ela tem um entorno muito forte, como os mercados, o centro cultural, com tudo isso pontuado nesse slide. E também, já dando início à proposta, temos a área de intervenção, demarcado aí em laranja essa área de intervenção, que traz essa unificação, essa modificação urbana de modo pontual, que usufrui desses corpos d'água, desse rio, como também essa modificação da via, essa valorização do ciclista, uma remodelação, né, desse ciclista, a melhoria da caminhabilidade para pedestres, a melhoria da arborização, tudo isso são temáticas envolvidas na proposta. E de modo diferente, já vamos dar início, assim, vendo um pouquinho esse hub de inovação aí em outra cor, que é o número 10. Esse hub de inovação é uma proposta inovadora, redundante, é uma proposta inovadora já para o conjunto arquitetônico, e já vamos puxando e veremos ele mais à frente. Essa é a ideia de modificação, já vê algumas remodelações, né? Esse uso do rio que eu falei, a remodelação no sistema viário, e assim, uma área a construir. Esse desenho feito tem uma área a construir, pois toda essa área será feita em pilotis, sem nenhum tipo de aterramento, tudo isso para um pouco valorizar ainda mais a condição desse rio. Né? Valorizar uma preservação e valorização de que ele se mantenha de modo ideal. E assim ela está demarcada aí como uma área a construir, transformando aquele desenho existente e sua modificação. E tem a proposta das ciclovias, onde com esse desenho, a ciclovia proposta está em vermelho, que é diante dessa demarcação do projeto, ela está incluída, e também em laranja, a ciclovia necessária para interligação com outras ciclovias, ou seja, nenhum do entorno tem ciclovia existente. Então, mesmo com a minha proposta, temos que entender que não é só a minha proposta que será válida, você tem que entender que, além disso, tem que unificar o seu entorno, essa ciclovia não tem que ser só neste trecho, ela tem que se interligar com outras ciclovias. Isso é uma melhoria urbana, né? E aí, como um dos teores principais é o estudo sobre os estacionamentos, que aí tem as vagas, os pontos de táxi que tiveram uma remodelação,
estacionamento para vans e ônibus, você tem que pensar nesse quantitativo, no que pode atender, ou até mesmo preservar, que foi o que eu fiz. Eu preservei os estacionamentos de vans e ônibus, dei uma remodelada, reestruturei esses pontos de táxi e criei mais vagas que poderiam estar no entorno, né, desse conjunto arquitetônico. E, por exemplo, essa aqui na frente, esses bolsões aqui na frente do conjunto arquitetônico hoje em dia não existe. E como quantitativo, tem as vagas existentes realocadas, que estariam, hoje em dia existe um desenho das vagas beirando o rio, e essas vagas estariam realocadas tanto para esse centro quanto para o outro lado do mercado, e o acréscimo de 38 vagas nesse quantitativo. E como uma isométrica mais geral da intervenção, com a circulação de pessoas, e os sentidos, valorização do ponto de ônibus, entender como as pessoas poderiam circular nesse entorno. Tem o quantitativo de arborização, que a gente acabou modificando, né? Essa modificação da arborização, tanto do existente para esse estudo, uma modificação, como eu disse, é uma modificação no sentido das vias, onde as vias, em laranja aí, elas tinham apenas o teor de veículos. A gente passou a usar ela como uma via compartilhada, e a via em laranja tem o direcionamento, como eu disse, a Avenida Otton Eudória, ela teve uma remodelação, uma modificação específica, que hoje ela tem uma curva em S, e na proposta essa seguiria uma proposta mais retilínea dessa via. Perdeu um pouco, e se seguisse com esse desenho retilíneo, você ganharia um pouco da calçada lá do outro lado, e em contrapartida você ganharia esse alargamento das calçadas. E aí no projeto trago um corte esquemático expressando algumas medidas mais específicas, né? Algumas medidas como o calçadão, a faixa de direção, o canteiro central, ou a outra faixa de direção, a medida dessa ciclovia e o calçadão que estaria sob pilotis no Rio. Também temos já em contrapartida os restaurantes, que esses restaurantes eles já são mais uma ideia sobre pilotis, que traria esse uso da circulação de pessoas sobre esse rio, né? Esses restaurantes mais pontuais, assim dizer, para trazer esse uso específico. Compreendendo sobre trechos, temos trechos isométricas que entendem sobre o hub de inovação, que é uma modificação na edificação contemporânea, a ideia das melhorias das fachadas históricas, a inserção de parklets com o alargamento das vias. Você pôde inserir parklets para que as edificações ativas, né, com seus restaurantes, com seu café, pudesse usufruir desses parklets para que as pessoas usassem esse entorno, né, esse calçamento, essas calçadas, e também as modificações nos estacionamentos, tanto como acessibilidade, dando ao quantitativo de estacionamentos acessíveis, atendendo a estacionamentos exclusivos. Também traz o ponto de bicicletário, uma remodelação de vegetação no canteiro central, pisos com placas de concreto em 2 tons para trazer essa diferenciação desses concretos, né? Essa remodelação no seu desenho. E também, como eu disse anteriormente, tinha que ter a valorização do monumento existente, que estava totalmente degradado. Assim você cria esse calçamento, essa unificação desses trechos, essa junção desses trechos, e aí você melhora o equipamento urbano necessário para esse entorno, melhora os usos das pessoas, melhora a iluminação, melhora a segurança, tudo isso com equipamentos mobiliários urbanos, e até uma melhoria no calçamento. Não é nada grandioso assim, né? E aí, um pouco sobre o detalhamento desses equipamentos e mobiliários, como guarda-sol vertical,
o guarda-sol de parede, tudo isso com essas perspectivas aí acima que dá para entender um pouco, né, dessa questão. Os bancos, tanto o banco em concreto, o banco em madeira, a proposta dos postos de iluminação, as lixeiras, né, tudo isso pensado para atender essas diretrizes. E como inspiração para o desenho, aproveitando, né, a ideia da flor de restinga, que é uma flor mais costeira e em abundância aqui na cidade, aí tive essa ideia de aproveitar o desenho de melhoria. É uma flor costeira, com a presença aqui em Aracaju, e aí aproveitamos para desenvolver uma proposta, com uma cobertura do restaurante nessa proposta e a cobertura do guarda-sol. A cobertura do guarda-sol é a ideia de pétalas e saíram dessa flor algumas pétalazinhas e se transformaram nessa melhoria. Um pensar entre o que a gente tem, que é a flor de restinga, o que a gente pode produzir, o que a gente pode levar de inspiração e tem coisas minuciosas. E também a inspiração para a remodelação do Beco dos Cocos, trazendo a ideia da arte, a ideia de valorização da arte e cultura. Recentemente não, né? Em 2010, mais ou menos, o Beco dos Cocos já passou por essa remodelação. Pouco tempo depois foi perdido por conta, né, dos usos urbanos, e trazer essa identidade novamente, trazer esse uso novamente, essa proposta novamente, levando como inspiração o Beco do Batman, né, uma exposição de arte, uma valorização das pessoas, valorização da arte, cultura, e também na quadra uma valorização histórica. Em todos esses pontos se intercalam. E a proposta de renovação arquitetônica, que eu vou passar rapidinho, e traz o conceito de inovação, transparência e integração, por meio de um hub de inovação. Tem todos esses pontos que levam à proposta geral. E passando bem rápido mesmo, Sim, que era a proposta dele, não era a sua, então pode passar. Não é a minha, essa é uma proposta já arquitetônica, tem essa remodelação da edificação contemporânea que existe no conjunto arquitetônico. A gente optou pela demolição dessa única edificação contemporânea e reformulação desse prédio. Então, aí tem toda uma proposta desse hub de inovação. Como diz aí, a edificação foi demolida, o bloco central e o bloco de apoio, as modificações nesse decorrer do pensamento, a inserção de uma passarela como proposta. E isso vai tanto da ideia de utilizar esse hub de inovação como um café, utilizar como esse hub de inovação com startups, com um coworking, com salas de reunião, tudo isso. Tem de tudo um pouco aí dentro. E aí essa proposta vai melhorando com os seus pavimentos, atendendo também a altura, atendendo as normas de impasse da passarela, né? Pela sua altura, ela tem que ter uma norma a ser atendida. Eita, aqui a voz já tá indo, né? Mas... E tem também, levando em consideração a flor de restinga, aqui temos o detalhe do pilar como uma proposta do caranguejo, que também é um marco para a cidade, e trazer essa detalhe desses pilares, dessas estruturas, remetendo as patas do caranguejo. Então, tem essa inspiração também por outro lado, né? Essa daí eu nem sabia, porque essa parte aí da edificação realmente eu fiquei bem por fora, porque ele não estava na mentoria, né? Você tá falando, ele não estava na mentoria, eu fiquei totalmente por fora. Mas a parte urbana já sabia tudo, mas arrasou, ficou ótimo, ficou ótimo. Aí, outro corte esquemático para entender um pouco desses usos da edificação, os carros, as pessoas, como eu disse, de modo mais específico dessa edificação interna, sem entender interno, e também algumas isométricas que ele fez para entender a composição, a visualização
E impactos esperados, a ideia de preservação do patrimônio histórico, a modernização do tecido urbano, a melhoria da infraestrutura urbana para circulação de pedestres, estímulo ao turismo com a criação de um novo polo de cultura e lazer, gerando oportunidades de emprego, bem como o reforço da identidade cultural de Aracaju, servir como um catalisador para novas propostas de reabilitação do centro histórico e também o estímulo à governança urbana envolvendo o poder público e iniciativa privada. E por finalizando, trago um mapa do Brasil, que ele apresenta propostas sobre alguns governos de estados que trazem propostas de requalificação de centros históricos. Temos em Recife o Recentro, o Gabcentro, em Salvador temos propostas de Salvador 360, Belo Horizonte o Centro de Todo Mundo, o Rio de Janeiro o Revue Centro, diversos. Isso foi um dos motivos da gente apresentar e propor que a cidade de Aracaju, o estado de Sergipe, também tivesse uma proposta de requalificar esse centro histórico, uma ideia, uma iniciativa, né, por meio do governo, de reestruturar o centro histórico da cidade. E aí, como itens complementares, a gente apresenta aqui como teve professores da banca online, a gente botou uma maquete que a gente fez para que pudessem visualizar essa maquete, né, até na apresentação. Essa maquete mostra um pouco do nosso pensar, a volumetria dessa proposta. As fotos, né, a gente foi arriscando aí como as melhores fotos, mas espero que tenha entendido essa maquete. Ficaram ótimas. E um pouco sobre o programa de laboratório social, que foi o programa de intercâmbio que a gente fez. No início a gente comentou sobre isso. Aí tem sobre o primeiro dia, uma fotinha, né, na entrada da universidade, sobre uma palestra que a gente deu, tem a maior foto ali, a gente palestrando para os alunos numa turma, tem visita técnica à obra, tem estudo, né, sobre essa visita técnica, assessorias com alguns professores e alguns estudos gerais, tudo visto aí. E assim tem, por fim, o vídeo do projeto, que provavelmente não vai dar para sair o áudio, né? Mas não sai o áudio não, que é uma parte bem interessante o áudio, mas eu canto aqui para vocês, tá? Brincadeira, não vou cantar não. Depois é só assistir o meu Reels que eu postei lá no TCC Nota 10 Arquitetura. Tem uma musiquinha. Tem um trecho do vídeo com a musiquinha. Mas vamos lá, vamos assistir. Uma dúvida que provavelmente a galera vai te perguntar lá na live que a gente vai começar, que já estamos 15 minutos atrasados. Quais os programas que tu utilizou para poder desenvolver esse projeto urbano desse nível e chegando nesse nível de representação, de detalhamento? Conta aí, porque tá todo mundo imaginando que tu usou um Revit, ArchiCAD, um 3D Max, Corona Render para fazer. Como é que foi isso aí? Quais programas tu usou? Como modelagem e para as pranchas técnicas, eu usei apenas o SketchUp para tudo. Tipo, as pranchas técnicas foram feitas com o SketchUp e toda a modelagem, as isométricas, saindo do SketchUp e a diagramação e a melhoria no Illustrator. Tem também a renderização, foi feita no D5 Render, que é até um programa gratuito para quem quiser, né? O D5 Render não, gratuito full, mas ele tem limitações. Tipo, acabando aqui, né? Acabou a proposta. Vila Vaticano, finalizou a apresentação, galera. Obrigado. Voltando, o D5 Render é grátis, tem algumas limitações de blocos para renderização. Eu uso ele para tudo hoje. Aí, esses takes de vídeo foram feitos com um amigo meu, com um drone. Já aproveitando esse vídeo para quem viu agora, foi takes de vídeo com drone e depois foi terceirizado essa unificação entre o render com o take existente. Aí foi terceirizado já
já não foi da minha alçada fazer Sim, isso. não, e é até bom falar, porque muita gente tem um pouco desse medo de, eu posso terceirizar. Cara, quantos arquitetos não terceirizam a criação das suas imagens, né? Os próprios Exato. professores, a maioria dos professores não sabem criar um render, porque na época que eles eram estudantes não se fazia render, então a terceirização, não tô falando de contratar alguém para fazer o projeto completo, mas contratar alguém para fazer a junção da imagem de drone que você já tinha da área com o projeto que você já tinha, o render, juntar essas perspectivas ali, alguém que tenha, que manje dessa edição de um programa, uma edição de vídeo. Isso daí não é arquitetura, a gente tá falando de uma edição de vídeo, né? Então isso daí é tranquilo, mas é muito bom de falar sobre isso, porque tem gente que até disso tem medo, né? Quando pensa no TCC, de não vou me aprovar se eu terceirizar algo do tipo. Não é assim que funciona, né? Ei, Exato. mas Daniel, muito obrigado pela tua explicação. A gente tá correndo aqui para poder ir para essa live lá do Instagram. Com Já tem certeza, algumas né? pessoas mandando mensagem aqui A no. Eu tô gente só dando. dialoga lá, a gente dialoga lá. A galera tá lá, ó. A live já começou, não está aparecendo para mim, tá vendo? O pessoal Não preocupado, começou. achando que não tá aparecendo. Mas, cara, eu tinha muita coisa para te perguntar ainda, vou deixar para perguntar na live, tá? Mas de qualquer forma te parabenizar, não é fácil fazer um TCC desse tamanho. Olha quanto tempo tu levou para apresentar o trabalho, para mostrar o nível de complexidade da parada, né? Um projeto incrível, sensacional para fazer durante um semestre só é absurdo. Uma pessoa sozinha fazendo tudo isso é loucura demais. Mas meus parabéns de verdade mesmo. E vamos Muito para a bem. live, que na live a gente vai ter muito mais o que falar. Mas Com se você certeza. quiser agradecer, se despedir. Esse é o seu momento de encerramento desse nosso quadro, que foi muito É, bom. não, só agradecer como fiz várias vezes, e agradecer a equipe, né, TCC Nota 10, por proporcionar esse TCC 2, como eu disse, com uma carga muito mais leve, fiz muito mais coisa, mas com uma carga muito mais leve. Agradecer pela oportunidade, né, estar aqui apresentando mais uma vez, agora de modo sozinho, com tudo. Espero que tenha sido claro, que quem estiver assistindo aí tenha compreendido essa ideia, compreendido de como você pode idealizar um projeto, como você pode desenvolver um projeto, ou até mesmo produzir, entender dos da, suas necessidades, entender do que você pode, do que você tem que fazer e que pode atingir um certo nível de excelência, assim dizendo, não dizendo que o meu é excelente, mas atingir um nível de Que excelência. isso, é excelente. Se isso daí não é excelente, meu filho, o que é excelente nessa vida? Fala sério, pelo amor de Deus. Exato, É excelente exato. No demais. mais, no mais, obrigado mais uma vez e nos vemos na live já já. Até já. Na live a gente continua com esse nosso papo maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Espero que tenha inspirado todo mundo aqui. E valeu, Daniel. Até já já. Valeu, valeu. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso Inspira, maravilhoso, cansativo porque foi enorme, mas meu amigo, projeto bom é projeto grande. Já dizia o ditado, projeto bom é projeto grande. Então, cara, se você assistiu, se você viu as referências, a forma de apresentar, todos os detalhamentos, a estrutura do trabalho, esse é um TCC Nota 10 de verdade de urbanismo. Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, espero que não tenha te assustado e vamos que tem muito mais conteúdo para você. A imersão TCC Nota 10, ela tá chegando e eu tô maluco para ver o seu TCC Nota 10 de arquitetura e urbanismo sair aqui também, como o do Daniel saiu.